Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto inusitado, mas eu acho que é muito interessante falar sobre isso porque ele é um assunto que eu acho que permeia a vida de muitas pessoas. Então nós vamos falar sobre o hábito dos gênios, né? Como eu estou chamando isso, e eu acho que é um tema que não só permeia a questão empresarial, mas eu acho que também existem maneiras de adaptar isso para a questão pessoal. Então, eu vou abordar esse tema aqui trazendo 3 situações distintas, né? Que primeiro eu vou contar para vocês o que são essas situações e depois nós vamos tentar extrair algumas lições dela, tanto para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida, tá? Antes de mais nada, se você é novo aqui, se inscreva nesse canal, ajude a gente a falar de inovação e tentar tirar algumas empresas da lama. E deixe o seu like, compartilhe isso com quem você mais considera, com quem você quer que tenha sucesso também. E vamos direto para o assunto do vídeo, que eu acho que hoje vai ser um assunto bem interessante, tá? A primeira história que eu quero contar para vocês é sobre o Watson e Crick. Eles foram os 2 cientistas que receberam um prêmio Nobel por terem descoberto a dupla hélice do DNA. E basicamente eram caras extremamente multidisciplinares. Eles trabalhavam em várias áreas. Eles entendiam de bioquímica, eles entendiam de genética, eles entendiam de teoria da informação, eles entendiam sobre matemática, entendiam sobre raio-x, e juntando todas essas informações, eles conseguiram fazer os modelos, né, que ao final foram aceitos como o modelo do DNA e ganharam, enfim, o famigerado prêmio Nobel por isso, né? Eram pessoas extremamente engajadas naquela época, porque todos os cientistas dessa área estavam na corrida para fazer essa descoberta e, enfim, quem conseguiu, que foram eles no caso, ganharam inclusive um Nobel, porque era uma coisa muito importante para a ciência, essa questão da genética, né, de fazer essa diferenciação ali, o destrinchamento dos genes. Então era um ponto muito importante naquela época e eles foram os que saíram à frente. Mas por mais que essa parte da história, né, na nossa cabeça, talvez a gente pense em pessoas extremamente focadas, que não saíam do escritório, que ficavam ali trabalhando, muito pelo contrário, os 2 eram conhecidos por longas pausas do café. Eles eram pessoas que ficavam ali muito tempo jogando papo fora, relaxando no café da universidade, e eles eram muito conhecidos por isso, tá? Então, fecho aqui a primeira história. A segunda são sobre os cafés ingleses e franceses do século XVIII e XVII, respectivamente. Basicamente, o que eram esses locais? Eram locais, na verdade eram cafés mesmo, né? Mas se criou um hábito de que as pessoas da intelectualidade, as pessoas que falavam de política, de arte, de ciência, né, iam e se encontravam nesses locais para justamente trazer uma pluralidade de ideia, discutir, debater, falar sobre, enfim, até descobertas científicas que ainda iam ser publicadas. Eles traziam todos esses assuntos ali para serem debatidos, né, para as pessoas entenderem, ouvirem, darem opinião. E isso virou uma febre, né? Existiram muitos desses cafés ali nesses séculos e basicamente a entrada para esses cafés era muito baixa, qualquer um podia entrar, né? Não eram salões reais como antes, né? A versão anterior era. Então, o pessoal que tinha alta, baixa renda, grande ou pequeno intelecto, podia ir nesses cafés e participar. Então não tinha essa barreira de entrada. Foi ali que foi feita toda a descoberta do jornalismo, a Revolução Francesa aconteceu ali, algumas questões das instituições financeiras foram criadas ali, então era um lugar muito proeminente de ideias, né? Então teve sucesso. E além disso, eles chamavam esse lugar de terceiro lugar, né? Ele não era casa, não era o trabalho, mas era um terceiro lugar onde as pessoas iam para justamente debater, né? Era um relaxamento, porque era num café, mas ao mesmo tempo ele trazia esse quê de engajamento, esse quê de troca de ideias, né? Essa vibração do novo, da descoberta, né? Tanto que o iluminismo foi feito ali também, então eles tinham toda essa tendência. E aí eu fecho aqui minha segunda história. A terceira, ela fala sobre um livro, né? Até estou com ele aqui, Perspicácia, onde neste livro aqui eles analisam a figura Sherlock Holmes, que na verdade, é um personagem fictício, mas eles começam a analisar assim, beleza, como é que um ser humano, para ele se aproximar dessa figura do Sherlock Holmes, que sabe tudo, que entende tudo, que consegue fazer as ligações corretas no momento correto, o que a gente precisaria, né?
E ali eles conseguem descobrir algumas coisas. O Sherlock Holmes, ele usava um modelo chamado sótão do cérebro. Então, é justamente um espaço, né, como se fosse um conceito, na verdade, um método de limpeza do cérebro daquilo que não é necessário. Então, em várias instâncias, o Sherlock ele falava assim que, cara, não me fala sobre isso porque isso aí não muda nada na minha vida, agora eu vou fazer um esforço para esquecer, sabe? Porque não é relevante. Então ele tinha essa questão de limpar o cérebro, de organizar as ideias para poder caber mais coisas, de mais assuntos. Então ele era muito multiplural. E o Sherlock Holmes, ele investigava casos de todos os tipos, então por isso que ele precisava ter essa pluralidade de ideias, essa pluralidade de conceitos na mente. Mas existiam vezes em que ele tinha dificuldade de resolver esses casos, de tirar a solução, não era fácil. E aí ele também tinha um momento de escape, né? Um momento de tocar o violino dele, ele saía para caminhadas. Tinha às vezes em alguns episódios que ele pegava e fazia alguma criação que não tinha nada a ver com o projeto dele, então era só para ele se divertir com as leis da física, da química, enfim, que ele conhecia. E ele tinha essa válvula de escape. Então são essas as três histórias, né? Watson e Crick com o DNA, os cafés ingleses e franceses e o Sherlock Holmes a partir do livro de perspicácia aqui que a gente acabou de falar. Então o que nós podemos tirar de lições de todas essas histórias que eu contei? A gente tem 3 elementos que se replicam em todas elas. O primeiro de todos é que para as ideias boas surgirem nesses casos, sempre foi necessário ter um momento de pausa. Né? Um momento de tranquilidade, um momento de descontração. Então, para o Watson e Crick eram os cafés, para os cafés franceses e ingleses eram também os cafés, para o Sherlock Holmes eram as pausas, eram momentos de relaxamento, instrumentos, outros projetos. Isso é muito importante porque justamente, como eu falei, onde o cérebro ele se tranquiliza, ele permite, né, ele se permite fazer outras conexões. Quando a gente está muito concentrado em alguma coisa, o cérebro ele se restringe muito àqueles caminhos neurológicos, né? E quando a gente relaxa, é justamente onde o cérebro ele começa a olhar para o lado, ele vê se existe alguma outra colisão para ser feita. Né? Então esses momentos de pausa eles são essenciais tanto na nossa vida pessoal quanto na empresa. Por isso que as empresas, quando elas cortam um cafezinho, putz, é uma das economias mais burras que existe, né? Porque você previne com que as pessoas elas estejam lá, que elas conversem. Às vezes o cafezinho ele até tá lá, mas ele tá lá no canto, perto do banheiro, não tem um lugar para as pessoas sentarem, conversarem, trocarem experiências, né? Então é necessário enxergar esse cafezinho como uma baita de uma mina de ouro que pode surgir a qualquer momento. E na nossa vida pessoal a mesma coisa. Em vez de eu ficar bitolado aqui todo o tempo, é necessário sair um pouco, fazer uma caminhada, respirar um ar fresco, tocar um instrumento se eu souber, dar um tempo e talvez mudar para outro projeto. Muitos dos grandes inventores, eles faziam isso, eles tinham vários projetos rodando ao mesmo tempo. O próprio Darwin, né? Tinha projetos ali das borboletas dele, tinha alguns projetos de elencar animais, tinha alguns outros projetos de desenhar, ele tinha muitas coisas correndo ao mesmo tempo. E isso permite com que o meu cérebro tenha mais insumo de situações diversas para ele fazer esses paralelos e criar analogias entre as áreas e trançar alguma coisa mais inovadora, mais nova, né? Algo diferente. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em todas as situações ali vocês viram que existe muito uma questão de interdisciplinaridade. Né? Então o Watson e Crick eles conheciam de várias matérias e eles usaram de vários desses conhecimentos para chegar nesse modelo da dupla hélice. Nos cafés ingleses e nos franceses, pessoas de diferentes áreas entravam lá, política, arte, ciência, intelectuais da época, todos eles misturavam as informações. E da mesma maneira o Sherlock Holmes ele não trabalhava em casos específicos de crime por, sei lá, homicídio. Ele trabalhava com vários casos até que envolviam às vezes ovelhas, ou envolviam lobos, doenças, religiosos, enfim, uma miríade de casos que faziam com que ele tivesse que ter uma série de conhecimentos de várias áreas diferentes. Né? Então a interdisciplinaridade também é muito importante, porque é a partir dela que a gente começa a beber de áreas diferentes e juntar o nosso conhecimento. E a terceira parte é que as pessoas elas estavam sempre engajadas nesses casos. Né? O Watson e Crick eles estavam ali no front tentando conseguir esse Nobel.
Nos cafés ingleses e franceses, as pessoas elas eram pessoas públicas, pessoas de importância que estavam fazendo as descobertas dos seus tempos, né? Eles estavam criando o futuro, basicamente, né? Então, e o Sherlock Holmes também tinha todo o interesse do mundo de resolver os casos, de fazer com que as coisas elas se solucionassem. Ele estava engajado ali nas zonas do crime. Então, esse engajamento, ele permite com que aqueles momentos de pausa, eles se tornem momentos férteis para que as novas ideias surjam e as ligações consigam ser feitas. Então, esses três elementos, pausas, interdisciplinaridade e pessoas engajadas são o segredo para que os cafezinhos eles sirvam cada dia mais, né? Essas pausas elas sirvam cada dia mais para que o nosso cérebro ele consiga oxigenar e trazer novas ideias. Enfim, eu fico por aí, quero saber da tua opinião. Você acha que eu tenho mais alguma coisa a adicionar nesse tema? Será que você discorda, concorda? O que você pensa mais sobre isso? Deixa aí nos comentários. Inscreva-se nesse canal. Inscreva-se na newsletter se você gostaria de ter mais insights sobre inovação. Vou deixar aqui o link na descrição também. Agradeço a tua companhia até aqui e até a próxima e nos vemos!